Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 151 com o tema Ninguém se retira. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João capítulo 6, verso 68. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos, do cenário acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa ao serviço de espiritualidade superior com Jesus, jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Meus irmãos, meus amigos, pegando uma carona na lição 140, intitulada Saibamos Lembrar, desta mesma obra que estamos a estudar, vemos aqui que o Cristo faz um convite, sabendo ele que muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberiam, afastaram-se, discretos, do cenário acolhedor de Cafarnaum. Ou seja, esses ainda envolvidos pelas teias das facilidades, dos privilégios, ou até mesmo da total preguiça espiritual que querem os holofotes, o aplauso, esquecendo que para seguir os ensinos do Mestre na prática é necessário fazer sacrifícios, tais como o silêncio, a renúncia,
desapego aos bens materiais, o calar-se diante da ignorância e etc. A criatura humana, no mundo atual, está tão envolvida pelas atrações e facilidades oferecidas em todos os campos, ou em sua maioria, estão tão dominados pela moda, tendências e famintas pelo consumismo, e que mesmo se denominando cristãos, Jesus é para esses mero ator principal de uma história remota da Galileia. Tivemos nesses últimos dias o caso de um anestesiologista que cometeu um crime bárbaro dentro da sala de cirurgia durante um parto. Os colegas de trabalho, notando um comportamento não adequado, resolveram filmar, no que culminou nas imagens grotescas de atos infelizes por parte daquele agora ex-profissional da área de saúde. Onde queremos chegar com esse assunto? É que a repercussão foi gigantesca, é claro, e acompanhado das opiniões de várias pessoas sobre o caso. Pasmem, em sua maioria sendo a favor que esse irmão equivocado fosse condenado à pena de morte, mas antes passando por uma série de torturas para sofrer dores terríveis. Isso tem um quê de massagear o ego, com atitudes equivalentes, iguais. É o velho apagar fogo com fogo. Meus amigos, onde está o amai-vos uns aos outros? Onde está o orar por aqueles que vos maldizem? Perdeu-se o amar os vossos inimigos? Perguntamos por fim, o amor tem limites? O jovem ex-médico cometeu uma atrocidade, sim, e isso é fato. Continuem passando sobre as indagações, pois outros questionaram, será que Deus perdoa um monstro desse? O Cristo nos oferece um bálsamo consolador que diz, sou humilde de coração, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é manso. A humanidade parece, ou até está evidente, que ainda está engatinhando no que se refere ao conhecimento de que Deus é infinitamente justo e bom. Insistem em permanecerem chumbados na ideia mesquinha de que a vida é só essa e pronto. E o que a visão espírita nos diz sobre isso? Será que na época do Cristo e após sua saída física da Terra, problemas desse tipo acima citado existiam? E qual o comportamento do Mestre e dos que a ele seguiam? A nossa querida doutrina nos esclarece nas iluminadas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo, na lição de número 4, sobre a caridade para com os criminosos. E num trecho desta lição diz o seguinte, não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Mas, querido amigo Carlos Henrique, onde você quer chegar com esse assunto? É que, meus amigos e irmãos, quando Cristo nos convida a amar os nossos inimigos, os malfeitores, os criminosos, nós sutilmente nos ausentamos da razão, da lógica e do bom senso,
para nos entregarmos à barbárie de pensamentos muito primitivos, mesmo num século onde temos tantas facilidades, mas não desejamos ou não queremos a felicidade. Jesus, através da doutrina espírita, descortinou o mundo invisível, provando que a semeadura é livre, mas que a colheita será obrigatória. Que aquele que desejar ser o primeiro no reino dos céus, que seja o último entre os homens. Mostra-nos o quanto precisamos amar, ter compaixão. Quantos testemunhos os Espíritos nos dão sobre as consequências de desejar ou praticar o mal ao nosso próximo. No livro Chico de Francisco, Chico Xavier diz que Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Retornando ao Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma lição que se refere à diferença magnética quando nos deparamos com um amigo e também com um inimigo. E é claro que acolher um malfeitor declarado em nosso ambiente doméstico, por exemplo, estaremos correndo um grande risco de sermos colocados em perigo. Da mesma forma que há uma enorme diferença em cumprimentar um amigo e uma pessoa que não tem afeição a nós, ou vice-versa. Mas o pensamento, a atitude verdadeiramente cristã está em não desejar o mal, é orar, rogar ao nosso Pai Celestial que esses irmãos sejam amparados, para que possam refletir sobre os erros cometidos e que busquem no íntimo de suas almas o arrependimento, a consciência para reparação dos erros cometidos. À medida que vamos conhecendo melhor a doutrina espírita, vai se descortinando as verdades espirituais em nossa consciência e não mais temos a condição de voltar atrás. Tal qual aquele que aprende a ler e a escrever não tem nenhuma condição de voltar a ser analfabeto. Mas sempre o Mestre Jesus fará essa pergunta na acústica de nossas consciências, para que não nos entreguemos à preguiça espiritual e para que tenhamos a coragem da fé. Também vós quereis retirar-vos? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Fomos chamados para a tarefa de regeneração de nós mesmos, consequentemente também da regeneração dos nossos irmãos da Terra e do plano espiritual ligados ao planeta das lágrimas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Deus, Cristo e caridade. Avante, irmãos. Essa foi nossa colaboração para o divulgar.net.